Sejam muito bem-vindos a mais um No Mérito. Eu sou o professor Rafael Sampaio. Hoje nós fizemos uma substituição aqui. O Everton ele não pôde comparecer, mas substituímos em grande estilo. Estou aqui com meu amigo Thiago Bandeira. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado pela sua presença aqui, por você ter feito essa substituição aí do Everton. Aí. Vai ser muito bom para a gente, cara. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom estar com você aqui, Rafinha, colega de todo dia na nossa faculdade aqui. Também sou do corpo docente e agradeço muito a oportunidade de colaborar junto com a nossa universidade e participar aqui do nosso podcast No Mérito, hoje com um convidado muito especial, com o nosso colega e amigo deputado Júnior Mock. Isso aí. E para a gente começar aqui, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente a reitoria aqui da Uniderp, né? Ao curso de Direito, a professora Karina, que possibilita a gente estar aqui, e ao curso de Comunicação, porque sem o pessoal da comunicação aqui não acontece. A gente vem bater papo, né? A gente vem aprender um pouquinho mais e os caras põem a mão na massa aí, estão gravando, estão editando, disponibilizando esses episódios, então fica nosso agradecimento. E agradecer também ao deputado estadual, o Dr. Júnior Mock. Muito obrigado por o senhor ter cedido um pouquinho do tempo do senhor. A gente estava conversando aqui antes sobre essa correria, né? A agenda do deputado aqui está bem corrida, mas ele conseguiu um tempinho para vir falar com os nossos alunos aqui. Seja muito bem-vindo, deputado. Bom dia, Rafael. Bom dia, Thiago. É um prazer, é uma satisfação para mim poder estar aqui, né, no nosso podcast No Mérito, conversar com os nossos acadêmicos e também aqueles que nesse momento estão sintonizados aí assistindo o podcast. Então, fico muito feliz e honrado com o convite que me foi formulado para a gente estar aqui debatendo assuntos de interesse, não só dos acadêmicos, mas da sociedade como um todo. E esse bate-papo hoje aqui, Thiago, eu falo que é quase que uma bola de cristal para os nossos alunos, que nós estamos olhando para o futuro já. Né? O tema que a gente vai tratar hoje aqui é a rota bioceânica, né? E isso aí pode trazer muitos benefícios para o nosso estado aqui, que é um estado que está dentro dessa rota, né? E o deputado está entendendo tudo que aconteceu nessa rota, tudo que está acontecendo. Explica um pouco para a gente como que surgiu essa ideia, como que isso veio tomando corpo e tornando realidade para a gente. Isso não é uma ideia de hoje, né? É algo já bastante antigo, esse sonho de integração sul-americana. A rota, ela simboliza isso, né? Quando a gente diz a rota, é preciso que a gente compreenda o seguinte: as estradas internas no Brasil, elas já existem há muito tempo, elas serão utilizadas dentro de um novo contexto que é a rota, e o que foi mais importante para nós foi justamente para a materialização desse sonho, a construção da ponte, né, sobre o Rio Paraguai, que, no trecho que liga a cidade de Porto Murtinho com Carmelo Peralta, no Paraguai. E a disposição dos países, principalmente do Paraguai, de construir, né, a rodovia no trecho que não é pavimentado, que é justamente o trecho que vai de Carmelo Peralta a Loma Plata. E o Paraguai se dispôs, né? E obviamente com recursos oriundos da Itaipu Binacional, com recursos da parte paraguaia. Então, a ponte nossa em Porto Murtinho e a estrada é obra financiada pela Itaipu Binacional, mas na parte que cabe, obviamente, ao governo paraguaio. Então, daí a importância disso para nós, mas a importância para o Paraguai que eles dão nessa concretização de sonho que nós temos. Então, quando eu falo antigo, eu vou voltar aqui, é preciso que se faça alguns registros, né? E eu me lembro bem, várias vezes ouvi a fala dele, hoje já não está entre nós, do Heitor Miranda. Foi promotor de justiça, foi prefeito de Porto Murtinho, irmão do deputado, do ex-governador e hoje deputado Zeca do PT, que são de lá, e ele tinha sempre esse sonho dessa integração. E também é importante que isso vem sendo alimentado. Agora, foi dado esse pontapé, né, e de uns 5, 6 anos para cá, intensificou-se, né, a discussão sobre esse assunto, porque os governos entenderam a importância disso, né? Essa aproximação
do governo brasileiro e, de modo especial, do governo de Mato Grosso do Sul com o governo paraguai, facilitou esses entendimentos. Haja vista que acho que pela primeira vez um presidente de um país vem a Mato Grosso do Sul, fica 2 dias, né? Como aconteceu na semana passada, né? com o presidente Santos Penha. Veio a semana passada, foi conhecer a obra da JBS lá, do frigorífico em Dourados, que é um dos maiores na área de suínos, na área de frangos. Foi conhecer também a indústria aqui da Suzano em Ribas do Rio Pardo, né? Justamente com o intuito, né, de estabelecer realmente esta parceria de desenvolvimento, que é chamada parceria do ganha-ganha. Todo mundo ganha com isso. Ganha o Paraguai, né? Ganha a Argentina, o norte da Argentina, que são beneficiados pela rota, ganha o Chile na exploração, no aumento, obviamente, do volume de cargas dos seus portos, não são apenas são 4 portos diretamente beneficiados, né? Iquique, Antofagasta, Melillones, né? Então, são portos que são diretamente beneficiados pela rota. Portanto, entendo, né, que essa rota é uma rota, um sonho antigo, e eu costumo dizer que nada na vida acontece sem que antes a gente deseje alguma coisa, nada. Nós estamos aqui porque alguém sonhou, ou grande ou pequeno, alguém teve a ideia para poder materializar. E a rota também, ela começou do anseio de um sonho, e um sonho importante, que eu acho que para o Brasil e para Mato Grosso do Sul, de modo especial, é o sonho da integração sul-americana. Qual que é a consequência prática dessa rota para quem está assistindo a gente aí? Vamos pensar o seguinte, Rafael. O Brasil, ele surgiu pelo litoral, né? Surgiu através de uma rota. A rota alternativa ao caminho das Índias, lá de trás, lá de 1500, antes disso, né? Quando, pensa bem, 1453, uma data mais exata, se você, quem gosta de história, a história é dividida por idades. Então, se você pegar a Idade Média para a Idade Moderna, ocorreu em 1453 com um fato: o fechamento, a tomada de Constantinopla pelos turcos. Com isso, ele fechou o caminho marítimo para as Índias, porque todos os países europeus, eles acessavam as Índias e o Oriente através do canal de Constantinopla, certo? Com isso, obrigou os países mediterrâneos, né, da Europa, a poderem se lançar via mar, para poder achar o caminho para as Índias, né? Eles tinham lá os mapas antigos, dizia que se eles contornassem a África, eles iam dar na Índia, iam chegar lá. Então se lançaram às Índias. Então o nosso aqui, e por conta disso, o Brasil surgiu, por causa de uma rota, certo? A rota oceânica. Quando chegaram aqui, por que nós temos os nossos habitantes primitivos, que são os indígenas, chamados de índios? Porque eles achavam que tinham chegado na Índia. Então eram os índios. Bom, então aqui nós surgimos no litoral, no mar, em função dessa rota. Então todo o Brasil é litorâneo, né? O surgimento do Brasil. Haja visto os tratados internacionais. Tordesilhas dividiu o Brasil, era um pedaço para a direita de Portugal, o restante da esquerda era da Espanha, né? Então, o que acontece? Nós não desenvolvemos muito ao longo desse século uma integração com os demais países da América do Sul. E algumas razões isso existem. Primeiro, né, nós passamos a vir só no século agora, no século XIX, no século XX, que o Brasil se interiorizou. Né? O Brasil não interiorizava. O Brasil que a gente conhecia é todo aquele que está banhado pelo Oceano Atlântico. Na faixa litorânea. Né? Na faixa litorânea. E nós temos um elemento natural muito difícil de transpor, que é a Cordilheira dos Andes. Sim, né? Então a cordilheira impedia nós termos o acesso ao Pacífico. Ao contrário, porque o Pacífico que a gente chama é a América Espanhola. Né? A América Espanhola, o sonho bolivariano é toda a costa pacífica.
os portugueses estão aqui na costa atlântica, e isso permaneceu por muito tempo. Então, isso rompe para nós brasileiros, porque qual o único país de língua portuguesa na América do Sul? Nós, é o Brasil. O restante são línguas, né? Então, a dificuldade de idioma, os problemas de ordem natural, como a cordilheira, né? As discussões internas, então, impediu essa integração. Quando se cria o Mercosul, né, baseado, obviamente, já em outros mercados, né, a nível mundial, nós começamos a criar um sistema de integração, né? Um sistema, uma relação entre os países, permitindo, né, que o desenvolvimento pudesse operar através da exportação de produtos nossos para lá, da importação de produtos deles para cá, né? Principalmente a relação Brasil-Argentina, aqui mais no extremo sul. Mas nós temos uma relação muito pequena com os demais países. Né? Com a Bolívia aqui, mas ainda muito timidamente. Tivemos, né? A questão do gás, né? Por causa da questão do gás boliviano, que serve a nós, e a gente também, muita gente indo para lá. No Paraguai, né, nós tivemos aí, depois da Guerra do Paraguai, né, e já no século XX, o brasileiro indo para o Paraguai, o brasileiro principalmente plantando lavoura, né, na questão do agro, que foi expandindo já no século XX, final do século XX, XXI, o Brasil avançou bastante, muita gente do Brasil no Paraguai, então aumentou esse fluxo. Então, o que a rota traz? Agora eu falei tudo isso para dizer o seguinte, o que a rota é importante? Ela consolida. Ela integra, ela consolida, principalmente para nós sul-mato-grossenses. Ela consolida o Brasil inteiro porque vai ter a rota. Agora, para nós, é muito mais importante a rota, porque nós somos o país que estamos no limite da rota, nós somos o país, não, o estado que estamos aí limítrofe com a rota, nós somos o estado, se você olhar a América do Sul e botar o dedo no meio, vai dar em Campo Grande. Nós somos o estado que nasceu para ser, eu falo assim, para promover essa integração entre o Pacífico e o Atlântico, né? Porque nós estamos bem no meio. Né? Nós somos o estado que estamos localizados no meio da rota, nós estamos na divisa com o Paraguai, nós temos a possibilidade, primeiro, né, de acessar esses mercados, e nós temos, em razão de toda a nossa fronteira, haja vista só um dado, nós temos o único país da federação que tem 7 cidades gemelar. Tem do lado de cá e tem do lado de lá. E dessas 7 cidades gemelar, todas elas de fronteira seca. Não é fronteira natural. Né? Então você olha e você vê que essa integração ela já existe. Olha a nossa fronteira. Muita gente fala o portunhol ali, uma mistura de português com espanhol, ou ainda fala uma parte do guarani. Então nós temos uma relação histórica, né, com o Paraguai, nós temos uma relação estabelecida com a Bolívia, entendeu? Então, eu falo que a rota ela traz essa facilitação. E ela vai ajudar, por exemplo, o comércio, vai ser um escoamento de eucalipto, que nós estamos plantando bastante aqui, tem a soja, o próprio agro, né? Olha, a pecuária. Eu falo assim, são tantas as alternativas que a rota nos dá. Né? Principalmente a Mato Grosso do Sul. Primeiro, obviamente, da exportação das nossas commodities. Você pensa que dependendo da onde a origem, o destino, a rota pode chegar a diminuir em até 9.000 quilômetros de distância. E quantos dias, mais ou menos, deputado, isso significaria hoje na questão para uma exportação para a China? O cálculo que fizeram aproximadamente são 12 dias. Entendeu? Então, é muito de economia de tempo. É muita coisa. Não só isso, o custo da cabotagem. Quando você fala 9.000 quilômetros, nós vamos colocar no Porto do Chile, existe um custo que você reduz aí aproximadamente, né? Os números não são exatos, eu estou dando valores exatos, $100 mais ou menos, né? No custo de você utilizar os portos
do Oceano Atlântico, como Santos, Paranaguá, na exportação das nossas commodities. Por quê? Porque eles têm que subir o Atlântico até o Panamá e atravessar para o Pacífico pelo canal do Panamá. Além da distância, o custo de utilização do canal. Certo? Daqui você coloca... Nós vamos ter o porto ali por qualquer um dos portos do Chile, né? Nós estaremos diminuindo essa distância, nós teremos uma logística melhor, né? E com isso agregamos valor, a rentabilidade do produto aqui passa a ser maior porque nós temos um frete mais barato. O frete ele compõe o preço. Ele compõe o preço. É um item na composição final do produto muito grande. E chega diretamente para o consumidor. E chega diretamente para o consumidor. Então, eu falo assim, a rota, ela coloca o Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Jardim, eu falo das duas cidades porque eu sinto, e Porto Murtinho, que são, não que as outras não se beneficiem disso, mas elas, Campo Grande, porque todas as demais estradas que acessam e vão poder acessar a rota, elas passam por Campo Grande, exceto quem vem de baixo por Dourados, mas elas passam, Campo Grande seria o centro, Campo Grande seria o hub. O que significa o hub? Centralizar todo o comércio da América do Sul e do Mercosul na cidade de Campo Grande. Campo Grande tem essa vocação natural por uma questão geográfica estratégica diante da América do Sul. Por isso, eu vejo assim, a rota como uma perspectiva nos próximos 20 anos. Se nós tivéssemos que nos projetar daqui a 20 anos, eu tenho certeza que nós estaríamos falando de muitas ações que seriam normais, regulares, dentro da rota bioceânica. Vai ser natural, então, talvez as grandes empresas aí terem pelo menos um escritório, uma sede em Campo Grande para fazer negócios por aqui, porque aqui que está passando as coisas, o que está acontecendo. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso, que algumas cidades vão ser muito beneficiadas com isso. Campo Grande, pela estrutura. Quando você pensa no terminal aeroviário, no terminal rodoviário, Campo Grande, se você pensar que a maior parte da carga distribuída no Brasil, ela vem para o aeroporto de Viracopos, né, em Campinas, em São Paulo, parte disso da América do Sul. Eu falo que depois de estruturado dessa interligação, ela pode aqui ser um grande hub. Você pega a intermodalidade de transporte, você pega o ferroviário, né? Nós estamos aí brigando para atualizar a nossa malha ferroviária, né? Tá lá no Tribunal de Contas da União para retomar rumo ou outra para a gente poder ter essa rota. Eles fizeram um estudo de viabilidade, num primeiro momento com uma viabilidade com viabilidade o trecho daqui, Três Lagoas, e com ramal para Aparecida do Taboado, porque você pega a outra ferrovia, que é a Norte-Sul, então você integra, né? Campo Grande tem aeroporto internacional, Campo Grande, então Campo Grande vira esse hub das empresas virem para cá. E diante disso, os negócios acontecendo em Campo Grande, as cargas passando por aqui, passando por dentro do nosso estado, para os nossos acadêmicos hoje, que estão dentro de sala de aula, para os novos advogados, não necessariamente apenas para os novos, mas para o pessoal do mundo jurídico. O que eu posso olhar agora e falar assim, se prepara, porque você vai ter que entender de direito internacional? Como é que a gente precisa eu acho que nós se atualizar aí em relação a essa parte jurídica? Na verdade, era uma preocupação grande. Quando eu discuti isso inicialmente, já uns 3, 4 anos atrás, eu estava no exercício da atividade profissional, nós tínhamos feito um trabalho junto com o CETLOG, que é o Sindicato das Empresas de Transporte e Logísticas de Mato Grosso do Sul, cujo presidente é o Cláudio Cavol. E nessas discussões que nós fizemos lá atrás, nós até lutávamos para que, através do SESC-Senat, que é o serviço de apoio ao transporte, né, às empresas, que pudesse iniciar primeiro, né, com os cursos de espanhol para motorista. Um espanhol básico, pelo menos, para ele entender. Poder conversar, dialogar nas a sinalização de trânsito, para ele conseguir ler, saber o que significa, né, dos outros países.
Mas a outra questão extremamente interessante nesse aspecto, para mim, é um alinhamento da legislação de trânsito. É uma preocupação muito grande. É uma preocupação muito grande. O cara vai sair lá de Santos com um container, com alguma coisa, e vai passar por... Paraguai, Argentina e Chile. Quer dizer, são 4 países. Né, que tem cada um com a sua legislação de trânsito diferente. Né? Aqui, antes de começar o podcast, conversando com o deputado, eles nos disse que alguns países, como o Paraguai, não aceitam, né, o transporte... Carga acima de tantas toneladas. O caso bitrem que nós usamos aqui. Como é que nós vamos resolver isso, né? Entendeu? Então, assim, tem uma questão importante que é a chamada TIR. A TIR é um sistema chamado sistema de transporte, transporte internacional rodoviário. Vamos mais ou menos os containers, isso. Né? O que é o TIR? TIR é um sistema, ele é utilizado no mercado comum europeu, né, com muita eficiência, que simplifica essa questão aduaneira. Né? Esse é um grande problema, que é um grande gargalo. Em determinados lugares, se você demorar, como tem hoje, se você for levar uma mercadoria para o Paraguai, daqui para lá, você tem uma dificuldade e leva um tempo danado só nas questões burocráticas de legislação para você poder exportar esse produto. O TIR é um sistema que os países aderem a esse sistema, certo? Os 4 países, e você tira uma mercadoria daqui, ela vai num container, vamos pegar um exemplo do frigorífico, né? O caminhão, o container estaciona lá no frigorífico, eles carregam a mercadoria, lá sai selada a mercadoria, aí, e sai com uma caderneta. Certo? Então, a única coisa nas aduanas, né, que os fiscais, a polícia ou quem quer que seja daqueles países faz, é conferir a caderneta, checar se não tem violação seria um tipo do lacre. Semelhante a um lacre. É um lacre. A violação do lacre, confere a caderneta, dá o ok na caderneta, ela segue, passa pelos países. Ela só é aberta, o container, que é o chamado blockchain, ele só é aberto no destino. Aí no destino, quando abre, confere a mercadoria com aquilo que está na mercadoria, na caderneta, ok. Então, com isso, você facilita muito, não tem uma parada tão grande, a mercadoria não sofre, né, nas estradas com paralisação em cada aduana, em cada problema que você tem de compreensão. Então, esse sistema TIR, ele já está sendo discutido pelos 4 países. Nós tivemos um grande evento em Campo Grande e um operador do sistema veio e explicou o funcionamento. Então, esse TIR, na verdade, é uma bênção para a gente poder fazer com que uma mercadoria que saia daqui, ela vai chegar no seu destino. Então, assim, quando você pensa em mercadoria, o soja, o milho, quando você pensa na carne bovina, na carne suína, na carne de aves, que Mato Grosso do Sul tem, nós estamos muito mais próximos de São Paulo, dos outros centros consumidores, então nós ganhamos nesse aspecto, no aspecto logístico daí, de colocar essa mercadoria onde? No mercado asiático. Aí eu falo de China, eu falo de Japão, eu falo de Vietnã, eu falo de Coreia, de vários países da Ásia, que se você colocar pelo Pacífico, nós vamos reduzir custo, logística mais eficiente. Claro, tem gargalos a serem vencidos? Tem. Nós temos um problema sério na cordilheira, para subir a cordilheira, né? Então, mas isso daí são problemas que lá eles já têm um sistema que o camarada, você chega lá antes de subir, né, tem um veículo específico que ele puxa as carretas até em cima. E há uma integração entre todos os países para que isso aconteça? Os outros países também estão de comum acordo, uma força tão quanto o Brasil está se empenhando para que aconteça até o final essa rota, deputado? Eu diria até que mais. Porque aqui é muita atenção nossa, que somos diretamente beneficiados e tudo. Ainda, se você for lá em São Paulo, a rota é uma opção e tal, né? Não estão vendo com essa proximidade nossa. Eu estou dizendo, o Paraguai entende que a rota de integração para eles é algo
que tira eles do isolamento. O Paraguai, eles não têm. Então, o Paraguai deixa de ser, como eles próprios dizem, né? Bolívia como um estado mediterrâneo, porque o Paraguai é um país circundado por 2 grandes rios, né? Então, o Rio Paraguai de um lado, o Rio Paraná do outro, se encontram lá embaixo. A Bolívia também não tem saída para o litoral. A Bolívia também não tem Tinha saída. Tinha aquele pedacinho aqui do Chile, que houve até uma briga antigamente, historicamente, né? Aliás, aqui eu tenho que falar também, nós não temos que pensar só numa rota bioceânica. Está sendo muito falado por causa da construção da ponte, dessa integração, dos investimentos que o governo do Paraguai está fazendo na pavimentação do outro lado e quer inaugurar isso em 2026. Mas se nós olharmos um pouquinho também para a Bolívia, após a divisa nossa com o Corumbá, logo à frente, você pega uma rodovia totalmente pavimentada de primeira qualidade até Santa Cruz de la Serra. Né? É também um nicho para nós extremamente importante. A hora que você pensa lá, você fala de Santa Cruz, você vai a Cochabamba, se você for a La Paz, você tem hoje La Paz ali no Peru, La Paz na Bolívia, e você vai ao Peru, você tem ali o maior porto do mundo, que foi inaugurado recentemente, construído pela China, no Peru, e o sonho do chinês é justamente ter uma ferrovia ligando o centro-oeste ao Peru. Entendeu? Para colocar a mercadoria. Eles também já pensam lá na frente. Lá na frente, eles também não são bobo nada, né? Então, assim, por que tudo isso? Essa é a leitura que eu faço. Nenhum país do mundo representa para o mundo a segurança alimentar como o Brasil. Nenhum país do mundo teve a capacidade, sem destruir os nossos recursos naturais, de dobrar produção, triplicar a produtividade nos últimos 20 anos, como o Brasil. Né? Então, nós somos o país que temos o maior potencial energético do mundo, seja o hidráulico, né? Seja o fotovoltaico, seja o eólico, seja na exploração do petróleo, as nossas reservas naturais. Então, nós somos o país, né, da energia, nós somos o país da segurança alimentar, que temos, eu falo que o Brasil tem a missão de alimentar o mundo, e isso vai acontecer, né? Diante da eficiência do nosso agronegócio, a gente tem que fazer esse registro, né, de reconhecimento. Então, assim, acho que a rota é um componente importante para nos colocar num novo patamar, num novo cenário. Sabe o que eu estou pensando aqui, Thiago? Nossos alunos, cara, eles vão ter que pensar, contratos internacionais, como é que faz esse contrato, prestação de serviço, porque você imagina até a parte de turismo, provavelmente turismo, vai bonito, Pantanal, isso aqui vai chover de gente. E sim, fazendo dentro aqui, estendendo aqui, trazendo isso para onde puder, trazer isso para os alunos, fazer o convite para o deputado, para que faça, né, uma palestra, a gente pode organizar no mês de novembro, trazer esses alunos para enxergarem essa possibilidade, né, que a rota vai proporcionar no futuro a eles. Muitos estão formando agora, alguns aqui há um tempo, mas estender esse convite agora, que o deputado consiga transpor a eles a importância de se preparar futuramente, exato, né, para esse novo mercado que se aproxima, né? Um mercado, a gente pode, né, dentro da nossa questão como docente, colocar na grade curricular essa questão desse estudo em relação à rota bioceânica e fazer um convite. Se o senhor tiver oportunidade, em novembro, né, vamos organizar uma palestra que o senhor estenda todo esse conhecimento para os nossos alunos aqui. Exato, interessantíssimo. Muito, muito bom. Eu acho que você colocou claro. Os contratos, as empresas que obviamente virão na exploração da rota, ela tem que conhecer. O cidadão que ela contrata tem que conhecer primeiro da legislação do Paraguai, a legislação da Argentina, a legislação chilena, né? Porque tanto da saída trabalhista, envolve parte tributária, tudo isso, parte tributária, parte na área de responsabilidade, quer dizer, vai ter acidente, vai ter problema, né? É o inverso. Novas oportunidades para o nosso estado, parecendo para eles poderem aproveitar isso, né? Nós já estamos um pouco assim passado, mas que venha a eles isso daí. Muito interessante. Porque muito bom, né? A gente olha para o nosso aluno, às vezes ele ainda está... o que eu posso fazer? Eu vou prestar um concurso, eu vou advogar, que área que eu me identifico mais na faculdade, eu gosto disso.
Mas todas essas áreas que a gente passa hoje na faculdade, que a gente trabalha aqui, a gente vai ter que olhar com os olhos de direito internacional. Isso. Tem que olhar para o Mercosul, tem que olhar, inclusive, para o mercado asiático. Porque vai ter muito contrato, como o senhor falou. E muito desses litígios, Rafa, eu leciono, né, a matéria de métodos alternativos de resolução de conflito, podem ser solucionados por meio da arbitragem, né, que envolve o direito internacional, é algo muito mais célere do que a própria justiça. Então, a gente começa a trabalhar e se preparar para esse futuro que está muito próximo, né, deputado? Com certeza, não. Isso está... A ponte, a conclusão dela e da rota, que nós temos obras complementares, né? E essas obras são as rodovias e os acessos. Só para se ter uma ideia, só o acesso da ponte no Brasil, porque ela foi construída em cima de uma região pantanosa. São 13 quilômetros e uma obra gigantesca. Tem várias pontes nesse trecho de 13 quilômetros. Então, isso tudo há uma previsão até final de 2026. Nós temos aí, segundo dados, cerca de 75% já da ponte, da obra lá do lado de lá de acesso do Paraguai e a nossa também que iniciou. Então, há uma previsão. Mas se não seja que não seja 2026, que seja 2027. Tá aí. Então, quem sair na frente vai levar vantagem. Eu falo muito isso aí. Quem se preparar vai... Quem se preparar sobre o tema, sobre o assunto, sobre o conhecimento, fazer uma visita, ir no Paraguai, conhecer do lado de lá, né, conhecer a legislação paraguaia, nós vamos ter gente e muitas outras expedições para correr a rota, né? Para as pessoas conhecerem, entenderem toda essa dinâmica, os países, como que eles estão vendo também essa rota, né? De lá, eu falo assim, de lá para cá do Chile, do recebimento, nós vamos utilizar o Chile como o porto, que é os portos que serão responsáveis para poder colocar nossa mercadoria lá na frente. Você imagina a segurança jurídica de um contrato bem feito, né? Que vai transpor 4 países para essa segurança chegar até o Chile. Então, assim, vai ser um campo muito novo. E nós, obviamente, que no Uniderp vamos sair na frente disso, preparando nossos alunos, né, para esse novo mercado aí. Então, fica esse convite aqui para o deputado para a gente fazer essa palestra, trazer novamente para os nossos alunos. É isso aí. Essa nova área. Que aula que nós recebemos hoje, hein, cara? Aprendizado aqui, né? O Thiago está um pouco mais por dentro aí, mas para mim foi uma aula, deputado. Olha, muito obrigado mesmo por o senhor ter cedido esse tempo para os nossos alunos, para bater esse papo com a gente aqui, tá? E a Uniderp está de portas abertas. Tá? Para o que precisar e vamos vir aqui, vamos fomentar esse assunto. Eu falo assim, ele é tão bom, mas é um assunto que a gente aprende junto, né? Cada dia é uma coisa nova, cada dia uma coisa nova, cada evento que você vai participando. Eu acho que a própria faculdade, e acho que isso é importante, determinar, né, aos alunos que participem. Tem havido eventos com todas com todos os países. Existe um programa chamado RILA na universidade que estava sendo implementado pela Universidade Federal, que é a Rota de Integração Latino-Americana, que é chamada RILA. Então, assim, existem muitas ações sendo feitas e é preciso que realmente quem está, né, cursando e está buscando uma alternativa de atuação profissional, que eu vejo que a rota ela se desenha descortina assim, uma alternativa enorme em várias áreas, né? De lá para cá, daqui para lá, de buscar, vai ter muita gente buscando alternativa. Ao longo da rota vão surgir cidades. Isso é natural. Isso é natural. E desenvolvimento de várias cidades. Então, por quê? Porque vai vir gente, mercadorias de lá para cá, como vai ir daqui para lá. Então, isso é... Olha, deputado, muito obrigado pela presença do senhor aqui, pela participação. A gente só tem a agradecer aí. Mais uma vez, estamos de portas abertas. Não, eu que tenho que agradecer. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para a gente estar discutindo vários temas relacionados a isso ou outros temas também que se
e julguem de importância para a gente. E para a gente finalizar aqui, agradecer também a abertura que o senhor tem dado, juntamente com o Thiago, lá na Assembleia Legislativa, que nossos alunos fazem as visitas na Assembleia, voltam encantados. Então também, legal. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço, um abraço a todos os alunos, aqueles que estão sintonizados aí no Mérito Podcast. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.